Se as leituras deste mês não foram assim, em grande quantidade, quanto aos filmes e séries, a coisa já não é bem assim. Olá pessoal, tudo bem? Então, como tem vindo sendo hábito nos últimos tempos, os filmes e as séries têm sido em maior número do que as leituras e este mês não foi exceção. Este mês foi um bom mês em termos de filmes e séries, mais em filmes do que em séries, porque séries só vi uma, porque esteve a acontecer o Agosto no Sofá, no Serão no Sofá, que é o blog cinematográfico e de séries em que eu também participo e, portanto, estivemos a fazer posts todos os dias e, portanto, houve o maior número de filmes que eu vi. Para além disso, também inserido no Agosto no Sofá, tivemos no Serão no Sofá uma maratona cinematográfica, uma maratona Cine Serão duplo e, portanto, para lá também vi alguns filmes a mais e por isso hoje venho falar com vocês de tudo isso que eu vi e vou tentar ser rápida porque muitos deles já têm opinião no blog e, portanto, eu vou encaminhar-vos para lá para vocês saberem toda a minha opinião e eu não ter que estar aqui a falar demais. Por isso, vamos lá antes que o vídeo fique gigante, como sempre fica. Então, em agosto, começando já pela série, eu só vi uma série, que foi a série Flesh and Bone. É uma série, é uma minissérie, inicialmente até era para ser uma série, mas depois passaram a uma série, a uma minissérie, e é uma minissérie do canal ou da empresa Stars, é sobre balé e sobre uma bailarina profissional. Eu gostei muito da série, também tenho opinião lá no Serão no Sofá, por isso eu vou deixar todos os links, quando eu disser que tenho opinião, todos os links vão estar na caixa de informações. Foi uma série que eu gostei muito, é uma série que aborda muito bem toda a parte do balé profissional e principalmente desta bailarina em específico que tem alguns problemas pessoais, um background bastante interessante e portanto eu gostei muito desta série e a recomendo muito. Se gostam de séries sobre balé, sobre dança, sobre este mundo tão interessante, recomendo-vos muito Flesh and Bone. Entretanto, na categoria de filmes foi onde eu vi mais coisas e vamos lá então começar. O primeiro filme que eu vi este mês foi o filme Dunkirk, que tive opinião recentemente num podcast e que vou deixar o link lá em baixo, como eu já disse. Este é um filme de guerra sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre um episódio específico, o cerco de Dunkirk, onde os alemães conseguiram empurrar algumas tropas francesas e inglesas para essa parte da França, que ficava então muito próximo da Inglaterra, era só atravessar o mar. Este é um filme muito interessante, nós demos a nossa opinião no podcast, por isso vão lá ver. Eu gostei muito do filme e por isso recomendo também muito. Quem ainda não o viu, quando tiver a oportunidade, acho que vale muito a pena para quem gosta não só de filmes históricos, mas também de filmes sobre guerra. Este é um filme, não é tão guerra, mas é um filme muito interessante de vários pontos de vista, por isso eu recomendo muito. Depois eu vi La Mécanique de l'Ombre, que também já tem opinião lá no Serão. Este é um filme sobre um homem que é despedido do seu trabalho por um erro que ele comete, um erro que não é bem culpa dele. Ele então entrega-se à bebida e acaba então por ter uma vida, entretanto, bastante complicada. Até ao dia em que ele reencontra um amigo que o encaminha para um possível trabalho, que seria então transcrever cassetes com escutas telefónicas. Ele achava esse trabalho bastante peculiar, mas não disse nada, aceitou o trabalho porque o pagamento era bom, só que quando ele começa a transcrever as cassetes, ele percebe-se que essas cassetes têm umas conversas bastante importantes para o país e para o momento que eles estavam a viver, e ele vê-se então embrenhado num enredo bastante complicado e que ele não estava à espera. Foi um filme que eu gostei, no entanto não consegui adorar o filme, estava à espera de um bocadinho mais, principalmente na parte das escutas e daquilo que envolvia o protagonista. Não adorei, mas é um filme que eu recomendo para quem gosta destes temas. Depois eu vi o filme The Man in the Moon, também já tenho opinião lá no Serão, e que foi um filme que eu inicialmente estava a prever ver para a maratona, mas que depois, como escolhi outro, entretanto, decidi também ver este para o mês do Serão. Este é o primeiro filme que a Reese Witherspoon, para quem conhece, foi o primeiro filme dela, e eu também fiquei curiosa por esse ponto de vista. Pelos vistos é um filme bastante conhecido pela maioria das pessoas, eu não o conhecia. Este filme conta-nos então a história desta menina que vive na América rural e vive então com as irmãs, uma mais velha e uma mais nova, e os pais numa casa, numa fazenda. Ela vive uma vida bastante normal, até ao dia em que um rapazinho vem para a casa ao lado e ela apaixona-se por ele. O problema está em que ele não está assim tão apaixonado nela e sim, mais tarde vai apaixonar-se pela irmã dela. Portanto, vai haver aqui um enredo bastante interessante, um triângulo amoroso bastante interessante, e é essencialmente um filme sobre crescimento e sobre a descoberta do primeiro amor. E eu gostei
Não adorei o filme, mas gostei do filme. Portanto, recomendo se gostam da Reese Witherspoon e se querem ver então o seu primeiro trabalho. Depois entramos nos filmes que eu vi para a maratona. Recentemente também saiu um podcast sobre os filmes que nós vimos na maratona, a nossa opinião, um bocadinho sobre a sua sinopse, e por isso eu também vou deixar o link na caixa de informações para que vocês quiserem lá ir saber mais informações sobre os filmes. Vão, porque eu também não vou falar aqui muito aprofundadamente. Para esta maratona eu vi então os seguintes filmes. Vi o Descendants, que era um filme que eu já queria ver há algum tempo e que acabou por me desiludir um bocadinho. Eu estava à espera de um bocadinho mais. Não é um filme memorável, é um filme bom, mas não é um filme memorável. E também o filme The Fundamentals of Caring, que é um filme da Netflix e que é muito interessante do ponto de vista do cuidador e doente. Também estava à espera de um bocadinho mais, acabou por me desiludir na parte do roteiro, porque eu estava à espera mesmo de algo mais profundo. No entanto, é um bom filme porque alia muito bem comédia ao drama, os problemas retratados no filme também são interessantes. No entanto, como eu digo, estava à espera de um bocadinho mais. Vi também o filme Flipped, que é um filme sobre a descoberta do amor, e eu adorei este filme. Eu não estava à espera de gostar tanto deste filme como gostei. A série é muito, muito boa, recomendo muito. Fala-nos então sobre a descoberta do amor, inicialmente sobre rapariga pelo rapaz e mais tarde do rapaz pela rapariga, e portanto é muito interessante. É um filme também interessante porque é contado dos dois pontos de vista. Inicialmente começamos pelo ponto de vista dela, depois passamos pelo ponto de vista dele, todos da mesma situação, portanto é muito interessante ver esses pontos de vista porque acabam por ser diferentes e portanto eu gostei mesmo muito deste filme e recomendo muito. Vi também Ernest e Celestine, que é um filme sobre novas amizades e sobre a amizade improvável entre uma ratinha, a Celestine, com boa história, não. Então, um filme sobre a amizade improvável da Celestine, que é uma ratinha, e o Ernest, que é um urso, num mundo onde ratos e ursos simplesmente não se dão e vivem até em mundos diferentes. E portanto é um filme muito, muito bom, recomendo muito. Eu adorei, foi um dos meus favoritos desta maratona. Acho que é todo o conjunto. O roteiro, a história em si é maravilhosa, a arte da animação é fantástica, é uma espécie de desenho à aguarela, mas muito subtil e com tons muito pastéis e muito bonitos, e depois temos uma banda sonora fantástica. Acho que tudo junto faz efetivamente um filme espetacular e eu recomendo muito, eu gostei mesmo muito deste filme. Vi também o filme Your Name, que é um filme japonês do mesmo realizador do filme 5 cm per second, que eu também já tinha visto para o serão, e eu adorei este filme, outro dos meus favoritos. Acho que os meus favoritos desta maratona foram, sem sombra de dúvidas, o Ernest e Celestine e o Your Name. O Your Name é fantástico, é uma história sobre troca de corpos. Uma rapariga e um rapaz acabam por trocar de corpo e acabam por se apaixonar, mas ali a meio do filme há uma grande reviravolta que eu não estava à espera, porque realmente a única coisa que eu sabia deste filme é que tinha troca de corpos e que era um filme divertido por causa disso. Mais nada, e realmente quando aquele grande acontecimento acontece ao meio do filme e muda completamente o rumo do filme, eu fiquei de queixo caído e a sério. É um filme fantástico, eu vou querer tê-lo na minha coleção com certeza. 5 estrelas, muito bom mesmo. Eu só não dei 5 estrelas, dei 4 estrelas e meia, porque realmente há ali algumas coisas que acabam por não funcionar tão bem. Também por ser um anime, que é ainda um género de filmes que eu não vejo tanto e que eu não adoro tanto. Certas coisas que acontecem na realização, no tipo de composição dos filmes de anime, mas é um filme fantástico, a história é maravilhosa e eu recomendo muito. Por último, nesta maratona eu vi então o filme Mysterious Skin, que é um filme indie e que é um filme de partir o coração. A série é maravilhoso. Maravilhoso no sentido maravilhoso no sentido de ser um filme bom, no entanto tem uma história bastante tocante e bastante heartbreaking e é realmente um filme muito tocante nesse aspecto. Eu não quero avançar muito sobre o que é este filme, mas vejam, a sério, é maravilhoso. Ouçam as nossas opiniões, já saiu tanto a minha opinião como a opinião da Catarina em podcast sobre este filme. É realmente um filme maravilhoso. Eu acho que toda a gente devia ver este filme, porque é realmente poderoso na mensagem que quer transmitir e tem interpretações fantásticas e portanto eu recomendo mesmo muito este filme. Foi assim um filme de partir o coração. Depois desta maratona eu vi então o filme Life, que era um filme que eu já queria ver há imenso tempo e que estava aqui mesmo atravessado porque nunca mais eu conseguia ver, e eu confesso que me desiludiu um bocadinho. Este é um filme suposto ser de meio de ficção científica, meio de terror, e conta-nos então a história de uma expedição ao espaço, de uma equipa que acaba por conseguir ir a Marte, retirar uma espécie de vida que lá existe e tentar perceber que tipo de vida é essa. Eles então conseguem trazer esse tipo de vida para a nave e no laboratório conseguem perceber que é uma espécie de vida viva mesmo e que cresce. Só que essa espécie de vida cresce
com demasiada vontade própria e vontade de os matar a todos. E então que ele começa a matar um a um e é sobre a sobrevivência das várias pessoas que estão nessa nave espacial que tinham como objetivo chegar com essa vida à Terra para conseguir perceber que tipo de vida era essa. A ideia, a premissa original do filme está muito original e eu gostei muito disso. No entanto, eu não consegui adorar de todo a construção do terror ou da espécie de terror ou pelo menos da espécie de mistério e drama, de tensão que existe no filme. Não consegui entrar nessa tensão que o filme, pelo menos para mim, o filme deveria ter, e também não consegui adorar o final, apesar do final ser um bocadinho... O filme é interessante, não o consegui adorar, não consegui chegar às expectativas que eu tinha feito sobre ele e portanto acabei por não o adorar de todo. No entanto, para quem gosta deste género de filmes, acho que vale a pena dar uma oportunidade e ver se gostam ou não. Este filme tem recebido críticas muito mistas, uns gostam muito, outros não gostam tanto. Eu estou ali no meio, é interessante, mas não é assim tão interessante como eu estava à espera. Depois eu vi o filme The Squid and the Whale, mais um filme indie também para, com opinião lá no Serão. Que é um filme sobre então um casal que se divorcia e é então como é que isso afeta não só eles enquanto casal, eles enquanto pais e os seus filhos, os seus dois filhos rapazes que acabam por se viver aquele embranhado de eu gosto mais do pai, ou eu gosto mais da mãe, ou eu concordo com aquilo que o pai faz, eu concordo com aquilo que a mãe faz, eu perdoo aquilo que o pai faz, ou eu perdoo aquilo que a mãe faz, e portanto vivem ali um bocado aquela duologia da maioria dos pais que se divorciam e dos filhos que acabam por ou tomar o partido de um lado ou tomar o partido do outro. É um filme interessante sob esse ponto de vista, no entanto eu estava à espera de um bocadinho mais do filme. O filme acaba por ser linear demais, ou seja, nunca há uma grande efusão de emoções, nem de um lado nem do outro há uma grande efusão de sentimentos. Acabam sempre por quase que, ok, isto aconteceu, vai acontecer aqui alguma coisa que nos vai melhorar e vamos andar para a frente. E nem sempre na vida real isso acontece, é normal as pessoas terem explosão de sentimentos. E portanto foi isso que eu não adorei tanto neste filme. Por isso é um filme que eu recomendo, mas não adorei. Vi também, para uma dose dupla, um post que existe lá no Serão, os dois primeiros filmes da Lego que já saíram, agora este mês ou o mês que vem vai estrear o Jumanji. Não sei se é assim que seja o nome do próximo filme. Mas eu vi então o The Lego Movie e o The Lego Batman Movie. E eu gostei muito, ao contrário do que eu estava à espera, eu gostei mais destes filmes do que estava a contar. Gostei muito do primeiro filme, o primeiro filme é muito interessante. É um filme que fala sobre uma profecia que aparece no mundo dos Legos. Um filme muito parecido com o que já existe na vida real. Acontece sempre que o herói do filme é sempre alguém que é inesperado, que é a pessoa mais random que lá existe, e é sempre o herói porque vai mostrar aos super-heróis que realmente os heróis não precisam de ser extraordinários, vamos dizer assim. Eu gostei muito desse aspecto porque mistura muito o lado normal com o lado super-herói, porque mistura muitos super-heróis este filme. No entanto, aquilo que eu mais gostei foi realmente a última parte do filme, que é realmente aquela parte que eu não vou dizer o que é, né? Mas para quem já viu vai saber o que é. A última parte do filme para mim foi surpreendente e eu não estava à espera. A sério, eu não estava à espera que existisse aquela última parte e eu gostei mesmo muito. Quanto ao do Lego Batman Movie, eu já não adorei tanto. Este passa um bocadinho já para os vilões, enquanto no primeiro filme são os super-heróis, o segundo filme são os vilões contra o Batman. O Batman que é assim a pessoa que salva tudo e todos neste mundo dos Legos. Mas que tem um lado menos bom, que é o lado da família, que é aquele lado que ele não quer construir, vamos dizer assim. Portanto é um filme muito interessante do ponto de vista dos sentimentos. No entanto eu estava à espera de muito mais, que o filme fosse muito mais interessante. Acho que perde um bocadinho o ritmo do primeiro filme, acho que não é tão bom como o primeiro filme. No entanto, estes filmes da Lego surpreenderam muito e eu fiquei feliz de me terem surpreendido, porque eu não estava à espera mesmo de gostar desta franquia, vamos dizer assim, que é os filmes da Lego. Vi ainda o filme The Adopted, que é um filme francês e que fala então sobre duas irmãs. Uma delas é adotada e elas, apesar disso tudo, são irmãs verdadeiras, são mesmo muito amigas e muito irmãs. Há um dia em que a irmã adotada acaba por se apaixonar, acaba por começar a viver um romance com um homem e elas acabam por ver a sua relação um bocadinho abalada porque a irmã, a outra irmã que adotou, vamos dizer assim, acaba por sentir um bocadinho de ciúmes porque acha que com um novo relacionamento elas vão deixar de ter a relação que têm. Até ao dia em que a irmã adotada tem um acidente e fica em coma profundo no hospital e aí todos vão ter que aprender a viver sem ela, vamos dizer assim. Aprender a viver sem ela e sem aquilo que ela representa na vida deles. Portanto, não só na vida da irmã, na vida da mãe adotiva, mas também na vida
do novo amor dela, que realmente era um amor para a vida. Portanto, eu gostei muito deste filme. Eu não sei explicar porque é que eu gostei tanto deste filme, mas acho que é um filme muito bem produzido, um filme muito bem realizado. A realizadora deste filme é a atriz que faz de irmã que adota, vamos dizer assim. Portanto, eu gostei muito da forma como este filme está realizado, não só em termos das cenas com a família, com o amor, mas também com o hospital e com aquilo que significa ela estar em coma. Portanto, eu gostei muito do filme e recomendo muito. Vi ainda o filme Far From The Maiden Crown, que era um filme que eu já queria ver há muito tempo e que acabou por me desiludir um bocadinho. Não foi muito, mas eu estava à espera de algo muito mais imponente. Este é um filme que é uma adaptação de um livro, que eu acho que é do Thomas Hardy, se eu não estou enganada, que eu vou colocar aqui. E era um filme que eu já estava muito curiosa para ver e não superou as minhas expectativas. Conta então a história de uma mulher que à época era uma mulher muito revolucionária porque ela não tinha pais e acabou então por herdar uma fazenda muito grande de um tio e acaba então por ela se tornar a patroa daquela fazenda. À época isso não era bem visto porque as mulheres não eram patroas, não eram empregadas, eram para trabalhar, não eram para mandar. E ela acaba então por ser um bocadinho à frente do tempo dela. Só que a capa que ela vestia, a capa de ser forte e não querer que nenhum homem entrasse na vida dela, acaba por ir mudando ao longo dos tempos. Primeiro com um guardador de ovelhas que a pede em casamento e que ela não aceita. Depois com um vizinho dessa fazenda que é um homem mais velho e que ainda tem esperanças de encontrar alguém na vida dele, mas que ela não acha que é assim o melhor partido para ela. E por último com um militar que acaba por entrar na vida dela um bocadinho derrompante. Apesar dela ser uma mulher bastante, como é que eu ia dizer, não querer ninguém na vida dela para partilhar o amor, ela no fundo queria esse amor, mas queria alguém que lhe desse espaço para ela continuar a ser quem ela era, que lhe desse espaço para ela continuar a ser a patroa e mandar e tentar fazer a vida que ela queria. E isso é bem explícito ao longo dos momentos em que ela vai encontrando cada tipo de homem que vai entrando na vida dela. Eu estava à espera de algo mais, acho que a parte dela ser à frente do tempo e de haver a discriminação, acho que não é tão bem explorada no filme. Este já é um filme esta já é uma história que já tem várias adaptações, uma para cinema e outra para televisão, e agora é esta para cinema. Não sei se esta é a melhor, eu também não vi as outras. Não sei se esta está mais fiel ao livro. Eu achei que a discriminação que tanto é falada, que ela sentia, não é assim tão sentida neste filme e portanto eu acabei por achar esta parte um bocadinho mal explorada. No entanto, eu acho o filme muito bonito em termos de imagem, em termos de fotografia. É um filme muito bonito, tem interpretações fantásticas, como só o elenco sabe ter, e portanto é um filme que eu recomendo, apesar de não ter adorado. O próximo filme que eu vi foi o filme The Cutting Edge, The Magic of Movie Editing, que é um documentário, e eu no mês passado tinha visto o Side by Side para este mês, vi também o The Cutting Edge, que é um filme sobre edição. Este é um filme sobre edição, sobre como é que se editou filmes, sobre a profissão de ser editor, e eu gostei muito deste documentário. É realmente muito interessante do ponto de vista desse aspecto. Quando nós começamos a gravar vídeos, inevitavelmente procuramos editá-los, procuramos um editor para cortar, no mínimo, e essa arte de cortar filmes, de cortar imagens, é uma arte peculiar e é uma arte que é preciso ter algum tipo de especialidade, vamos dizer assim. Eu acho que essencialmente é preciso ter algum tipo de gosto por aquilo que se faz, e neste filme nós vemos mesmo isso, vemos desde o momento em que o filme começou a ser editado até aos dias de hoje, o que é que a edição influencia ou não um filme. E é muito interessante ver que os editores dizem mesmo que eles podem arruinar o trabalho de um realizador e de um ator ou torná-lo o melhor trabalho de sempre. E portanto, o trabalho do editor é muito importante e eu gostei muito de ver este documentário por causa disso. Eu, como gosto muito de editar e gosto muito de edição, achei este documentário fantástico e por isso é que eu recomendo também. Tenho a opinião no blog. Por último, este mês eu vi então o filme Baby Driver e que é uma possibilidade para este mês no serão, este mês de agosto. Eu gostei deste filme, é um filme bastante interessante. É um filme de ação, ele não é o melhor filme de todos os tempos, é um filme muito interessante, mas não é o melhor filme de todos os tempos, como eu já disse. É um filme de ação, conta a história de um rapaz que é então condutor de fugas, de assaltos, vamos dizer assim. E ele tem uma peculiaridade, ele anda sempre a ouvir música e ele consegue fazer as escapadelas, não é? Ele consegue escapar aos polícias e fazer a perseguição de fuga melhor porque está a ouvir música e consegue então fazer com que a batida corresponda com aquilo que ele faz.
e a realização e a edição está fantástica porque conseguiram mesmo colocar a música ao mesmo tempo que certas cenas do filme e isso torna o filme muito mais agradável de se ver. No entanto, é um filme que não traz nada de novo ao cinema, pelo menos eu não achei. Filmes de ação para mim são quase sempre as mesmas coisas e portanto eu acabei por não adorar este filme, mas é um bom filme de ação, isso eu não posso negar que é um bom filme de ação. E por isso aqui fica a minha recomendação. E é isso! Estes foram então os filmes e as séries que eu vi durante o mês de agosto. Partilhem comigo nos comentários o que é que vocês andaram a ver, se foi um bom mês para vocês, se vocês viram muita coisa, se não viram muita coisa. Partilhem comigo o que é que vocês viram, digam-me se participaram na maratona Cinestrão Duplo, o que é que vocês viram. E é isso, espero que tenham gostado, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!